Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre bem de família. O tema é curto, mas é extremamente importante. Eu não mencionei aí no slide todas aquelas classificações gigantescas sobre bens, mas eu posso preparar um slide e mandar para vocês depois, se vocês quiserem, só para revisar aquelas classificações chatas. Mas eu não coloquei porque assim, é de fácil assimilação, fácil leitura, né? Chato e de pouca incidência nos concursos aí. Eu priorizei esse tema porque é um tema muito importante, cai muito, né? A jurisprudência debate muito e a incidência nas provas aí é muito grande. Então acho que é o que a gente tinha dentro desse tema de mais importante para a gente dar uma olhada. E aí eu coloquei o marco histórico do bem de família. Nem todos os livros trazem, que teria sido esse Homestead Act, aí é uma lei texana de 1839. Nesse período aí, entre 1837 e 1839, teve uma crise financeira muito grande, né? Então, assim, teve um número de falências nos Estados Unidos, notadamente no Texas, muito grande, e aí estava tendo muita penhora de bens. E aí, por essa lei dessa data foi instituído aí a figura do bem de família, que era justamente para proteger o bem de família, né, a moradia das pessoas. Então o marco histórico mais remoto que a gente, assim, de vulto, de importância, tem outros em legislações mais antigas, mas assim, esse é o marco que já vi aparecer em prova, que eu diria que é o mais importante aí em relação à origem do bem de família. E aí ele era um pouco mais amplo, né, porque por essa legislação aí ele considerava a pequena propriedade urbana como empenhorável. Então assim, é um conceito um pouco mais amplo do que o conceito que a gente tem hoje, né. A rigor, se a gente fosse partir do delineamento legal aí do bem de família, o bem de família seria a moradia da pessoa, né. Só que esse conceito ele vem sendo aí paulatinamente ampliado pela jurisprudência do STJ, né. Eu vou trazer uns casinhos aí mais para frente, que vai demonstrar que o STJ ele exorbita bastante aí o delineamento legal, e acho que assim, em alguns pontos até, de certa forma, com um pouquinho de abuso aí da ampliação. Acho que a ampliação ela é válida, é importante, né? Porque existem casos que não cabem aí estritamente na hipótese legal, como por exemplo a hipótese do bem de família locado, né? Que o STJ se a pessoa aluga o bem de família, que pode ser necessário, supondo que, por exemplo, a pessoa tem um bem onde ela morava na praia, e aí, meu caso, né? Aí eu sou nomeada para trabalhar no Defensoria em São Paulo, e alugo o meu bem de família, que é dali que eu tiro a minha renda para pagar o aluguel do imóvel que eu estou morando aqui. Então, assim, a rigor, eu não moro lá. Então, não é a minha moradia. Se a gente fosse partir do bem de família legal, né, do bem de família, a proteção que deriva exclusivamente da lei, não o bem de família convencional, que a gente vai ver aqui que são diversos, mas sim, partindo de uma proteção meramente legal, a rigor esse bem não estaria protegido. Mas o que o STJ decidiu? Né? Que se a pessoa loca aquele bem, mas ela utiliza a renda daquele bem para ter uma outra moradia, aquele bem, ainda que alugado, ele é protegido e a renda daquela locação também é protegida. Então assim, o STJ ele vem avançando nessa proteção e é importante, mas assim, eu acho que está tendo uma certa exorbitação aí, né? Não é só uma opinião minha, claro que a minha opinião não conta muito, né? Porque eu não sou doutrinador, mas a doutrina vem apontando aí que tem um certo abuso da STJ. Então a gente tem duas espécies de bem de família. O bem de família, bom, ali eu coloquei um objetivo, sucintamente, que é proteger o patrimônio mínimo. A gente tinha até abordado aí numa aula anterior o que seria o patrimônio mínimo, né? Tem aquela teoria do Luiz Edson Fachin, que o patrimônio mínimo é o mínimo que a pessoa precisa para viver com dignidade, e aí dentro desse mínimo a gente pode colocar a moradia, alimentação, educação, transporte. Então são os direitos mínimos para uma vida com dignidade. O bem de família, ele visa proteger esse patrimônio mínimo que é a moradia da pessoa. E aí nós temos duas espécies, o bem de família voluntário e o bem de família legal. O voluntário, ele está disciplinado no Código Civil e ele vai depender aí de uma instituição.
E o bem de família legal, ele tá disciplinado numa lei específica, que é a Lei 8.009, e ele não depende de instituição nenhuma. Essa aí é a diferença fundamental entre os dois, né? O bem de família voluntário deriva da lei. A lei estabelece que o único imóvel da pessoa é o bem de família e não pode ser penhorado, a não ser pelas exceções que a lei estabelece ou a jurisprudência. E o bem de família voluntário, legal, desculpe, eu troquei os nomes. O bem de família voluntário é o que está disciplinado no Código Civil e depende de instituição. O que seria isso? Depende da própria pessoa indicar aquele bem como bem de família, ir ao cartório e gravar aquele bem como bem de família. Vai estar escrito lá na escritura que aquele bem é bem de família. Esse é o bem de família voluntário, ou seja, depende de um ato de vontade da pessoa. E já o bem de família legal é o que está disciplinado na Lei 8.009, que não depende de nenhum ato da pessoa. Basta que a pessoa tenha um único imóvel, que por lei aquele único imóvel é o bem de família dela e está protegido e não pode ser penhorado. Essa que é a diferença fundamental entre um e o outro, porque a gente vai ver que as exceções, elas são aplicáveis, embora, por exemplo, as exceções estejam em regra, a maioria delas disciplinada na Lei 8.009, essas exceções, elas também são aplicáveis ao bem de família voluntário. Por quê? Porque onde tem a mesma razão, o delineamento legal deve ser o mesmo. Porque os dois institutos, eles visam proteger a moradia da pessoa. Então, não tem lógica nenhuma em ter umas exceções que são aplicáveis a um instituto e não são aplicáveis ao outro, porque o delineamento legal é outro, porque o instituto é o mesmo, né? E isso também seja aí a fraude. Se a gente tivesse uma proteção maior para um instituto do que para o outro, haveria uma preferência na utilização de um instituto e não em outro. Então, assim, as exceções que estão na lei, elas são aplicáveis ao bem de família voluntário ou ao bem de família legal, independentemente de onde essa exceção está disciplinada. Se no Código Civil, que é onde está disciplinado o bem de família voluntário, ou se na lei específica, que é onde está disciplinado o bem de família legal. Em relação ao bem de família voluntário, o Código Civil ele estabelece que ele é instituído por vontade do casal, da entidade familiar ou de um terceiro, né? Que aí, nessa hipótese de instituição por terceiro, o terceiro, por escritura pública, ele pode doar um bem e ele pode gravar aquele bem como bem de família. E aí aquele bem ele seria impenhorável e inalienável, né? Assim, relativamente, porque existem as exceções. E aí o terceiro é por testamento ou por doação. E nessa hipótese deve haver uma aceitação. Por que deve haver uma aceitação? O motivo da lei estabelecer a necessidade da aceitação é porque se um terceiro institui um bem de família para aquela entidade familiar, ele subtrai a oportunidade daquela própria família instituir o bem de família. Se alguém me doa um imóvel e institui aquilo como meu bem de família, eu não posso instituir um outro bem de família de acordo com a minha vontade. Então, se eu aceitei o bem de família, eu abri mão da oportunidade de instituir um bem de família. Ou, mesmo se eu não instituir, tem um outro bem de família legal. Então, por isso que é importante essa exigência de aceitação. E aí, em relação aos efeitos, a gente tem dois, que é a impenhorabilidade e a indisponibilidade relativa, né? A impenhorabilidade é limitada porque existem aí hipóteses de penhora. Por exemplo, a impenhorabilidade ela só é por dívida futura. A pessoa não pode estabelecer um bem de família para impedir a penhora daquele bem por dívidas anteriores. Isso seria fraude, né? Tipo, está devendo aí milhões, aí para que não seja penhorado aquele imóvel, instituir aquilo como bem de família. Então, por dívidas anteriores, a penhora é possível, porque senão seria um ordenamento. Seria uma hipótese em que o ordenamento jurídico estaria permitindo fraude, né? Protegendo a fraude. E ela não se aplica ali, como eu mencionei, por dívidas anteriores, por tributos incidentes sobre o imóvel, e aí não é qualquer tributo, seriam só aqueles tributos que incidem sobre aquele imóvel, por exemplo, o IPTU, ou então uma contribuição de melhoria, se for um imóvel rural, ITR, por exemplo, mas não poderia ser um imposto de renda, por exemplo. Dívidas de condomínio
E aí é interessante que essa hipótese da dívida de condomínio, ela está expressamente no Código Civil, mas ela não está na lei específica. Por isso que eu falei que as limitações, elas são aplicáveis de forma cruzada. Porque tipo, essa limitação, embora ela não esteja na lei especial, ela é aplicável também ao bem de família, o bem de família legal. Débito alimentar, né? E aí a gente vai ver que a lei especial, ela traz outras exceções. E aí as exceções da lei especial, elas também são aplicáveis ao bem de família voluntário. E o fiador, vai falar do fiador? Então, por isso que eu estou falando das limitações que são aplicáveis de forma cruzada. Porque assim, o fiador... Eu tive dúvida. Então, porque o fiador, ele está mencionado na lei especial, sim, que é a lei do bem de família voluntário, né? Mas ela também pode ser aplicável ao bem de família legal. Desculpe, eu troco esses nomes. O fiador, ele está disciplinado no bem de família legal, que é o da Lei 8.009. Mas ele também, essa exceção, ela também é aplicada ao bem de família voluntário, que é o disciplinado pelo Código Civil. Porque essas limitações, elas são aplicadas de forma cruzada. Entendeu? Então, ela não está aqui no Código Civil, mas está lá. Mas se for um bem de família voluntário, essa exceção também se aplica. Entendeu? Pode penhorar. Pode penhorar, mesmo não estando no Código Civil, porque a razão é a mesma. É bem de família, tem a finalidade de proteger o patrimônio mínimo, ou seja, os dois institutos são o mesmo instituto, disciplinados em diplomas diversos pela mesma finalidade. Então, a hipótese de penhora, o rol se complementa. Então, o condomínio, por exemplo, está disciplinado no Código Civil, mas cabe lá na penhora do bem de família legal. E a hipótese do fiador está disciplinado na lei especial, mas também é possível aplicar para penhorar um bem voluntariamente instituído como bem de família. Então, as hipóteses de penhora, elas se complementam. Então, se for para decorar essas hipóteses de penhora, é interessante que se faça um rolzinho da lei especial e das hipóteses do Código Civil, porque tem uma complementação entre elas. Pode ser que tenha uma pergunta falando que o Código Civil estabelece como hipótese de impenhorabilidade o bem do fiador lá, o fiador do contrato de locação, né? Se falar que está no Código Civil, está errada a questão, porque não está no Código Civil, entendeu? Então essa aqui pode vir assim, é uma casca de banana, né? Mas se falar assim, é hipótese de impenhorabilidade do bem de família voluntário, é exceção. O bem do contrato de locação, o fiador do contrato de locação, está certo, porque é uma hipótese de exceção. Cabe a penhora? Cabe, mas não está previsto no Código Civil, está na lei especial. Então é importante conhecer o que está no Código Civil e o que está na lei especial somente por conta da casca de banana que o examinador pode jogar lá na prova, entendeu? Mas elas se complementam. O fato de não estar lá no Código Civil não quer dizer que não seja aplicado. Aí a outra característica, além da impenhorabilidade limitada, é a disponibilidade relativa. O bem, quando ele é instituído como bem de família, em regra, ele não pode ser alienado. Para que seja alienado, é necessário consentimento dos interessados, e se houver um interessado incapaz, por exemplo, naquele núcleo familiar tem uma criança, para alienar aquele bem de família vai ser necessária uma ação judicial com intervenção do Ministério Público. Então, assim, o bem de família voluntária, ele ingessa o bem. Então, eu acho que talvez por isso, esse instituto, embora exista no Código Civil, ele é muito pouco utilizado. Porque além de ele ingessar o bem, porque assim, todo imóvel, o único imóvel, ele é um bem de família. Então não pode ser penhorado. Só que se for instituído bem de família voluntário, se for colocado lá no cartório, formalizado, colocado na escritura do bem, ele não pode ser alienado. Ele até pode, mas assim, tanto o marido quanto a mulher vão ter que entrar num acordo, o filho que mora na casa vai ter que anuir com aquela alienação, se existir uma criança vai ter que ajuizar uma ação, vai ter que ter uma autorização do Ministério Público, e aí o Ministério Público traça um monte de exigência, ele vai querer saber se aquela alienação é para comprar outro imóvel, e se não for, ele não vai concordar, e o juiz não vai autorizar. Então, ingessa o bem. Esse é um grande problema, além, é claro, das custas, né? Porque para
para que seja feita essa inscrição de bem como bem de família, isso tem custos, né? Porque tem que escrever no cartório, na matrícula do bem, então tem custos. Então acho que esses são os dois principais motivos pelos quais o Instituto praticamente não é utilizado. Assim, na nossa sociedade, qualquer ato que seja a utilização do cartório extrajudicial, ele já não é muito utilizado, principalmente pela população de baixa renda, né? Que não tem dinheiro. Então, principalmente pelo público da defensoria, esse instituto aí é letra morta. Interessa mais para nós o bem de família legal e, claro, e conhecer as exceções da impenhorabilidade que o Código Civil traça, porque elas também são aplicadas ao bem de família legal. E o que é interessante aí, por que o Instituto é utilizado, é por conta desses limites, né? Não poderá ultrapassar o valor de 1/3 do patrimônio líquido. Ou seja, o sujeito ele pode instituir como bem de família não somente aquele imóvel, ele pode instituir 1/3 do patrimônio dele. Entendeu? Então ele pode instituir como bem de família a casa que ele mora, ele pode instituir um carro, ele pode instituir 1/3 da renda dele, tipo, tem 1 milhão, 300 milhões, não é penhorável porque é meu bem de família. Então assim, a legislação ela oferece uma proteção mais ampla do que a do bem de família legal, porque o bem de família legal ele protege da penhora somente o imóvel que a pessoa mora e os bens móveis que guarnecem aquela residência. Então a proteção é menor, não tem como proteger por bem de família legal, pela legislação do bem de família legal, um valor em dinheiro, por exemplo, ou um veículo. Então assim, para quem tem dinheiro, talvez esse instituto ele seja mais interessante do que o bem de família legal. E aí, por que justamente existe essa limitação? Essa limitação existe justamente para que o sujeito não grave todo o patrimônio dele como bem de família, né? Ou metade, ou 70%. Então a lei limita. Ele pode gravar 1/3 do patrimônio líquido como bem de família, não mais que isso. Mas para bens móveis ele poderia gravar? Ele pode gravar bens móveis, tipo um veículo, ele pode gravar dinheiro, por exemplo, ele pode gravar um imóvel, ele pode gravar os valores mobiliários, ações de uma empresa, e pode determinar que ele pode alegar que aquele valor ele vai ser destinado para a manutenção do imóvel, por exemplo. Então aquele valor não vai ser penhorado. Desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido, ele pode gravar como bem de família. E já a lei não, ela não permite que você institua como bem de família dinheiro, por exemplo, ou ações de empresa, ou um veículo. Então a proteção é mais ampla, ela é mais interessante para quem tem patrimônio do que o bem de família voluntário. Desculpe, legal. Eu vou trocar esses nomes na aula toda, vocês me desculpem, prestem bem atenção que eu estou trocando, hein? Para não prejudicar ninguém. Aí o bem de família legal, que é outra espécie. Ela é muito mais utilizada, assim, a utilização é muito mais ampla. Deixa eu te perguntar. Uma parte que a lei fala quando você não escolhe, no caso do convencional, o bem de família que seria o legal, seria o de menor valor. Tem uma coisa assim que fala. Então, tem na lei do bem de família, ela tem que a pessoa não escolhe. Quando a pessoa não escolhe, aí seria o de menor valor, né? Exatamente. Se ela não indica, é o de menor valor. Tá. E aí, justamente, para proteger o de maior valor, ela teria que instituir, né? Ela teria que usar o bem de família voluntário. Só que tem aquela limitação de 1/3. Agora, na lei é que fala, né? Na lei específica. Se ela tem vários bens e se ela não escolhe, é o de menor valor. Sim. Ou até 1/3. Ou até 1/3 se ela instituir. E aí, né, como eu tinha mencionado, as razões por que esse instituto é mais utilizado do que o anterior. A simplicidade, né, não precisa nenhum tipo de formalidade, não acarreta despesas cartorárias, deriva da própria lei, tanto a impenhorabilidade legal, a impenhorabilidade também é limitada, né, porque existem exceções, não é uma impenhorabilidade absoluta, independe de instituição, que no caso é exigido para o bem de família voluntário, não acarreta nenhum tipo de restrição à alienabilidade, ou seja, a pessoa pode vender a qualquer momento, porque não tem nada inscrito no cartório.
a proteção é automática, não precisa de instituição, basta que seja um único imóvel para que ele seja protegido. Abrange a casa em regra em que o indivíduo mora, mas como eu já mencionei, existe exceção. E a limitação é a mesma, né, que existe em relação ao bem de família voluntário, porque senão o sujeito poderia indicar, por exemplo, como você mencionou até, da questão da indicação do de menor valor, ele poderia indicar, né, afastado da penhora, o imóvel mais caro que ele tem. Fala assim, não, esse que custa 5 milhões aqui é meu bem de família, os outros que custam 100 mil reais aí não são. Então haveria bula, então se aplica essa regra de 1/3 justamente para evitar essa bula. Abrange os bens que guarnecem a casa, desde que quitados, né? E aí tem uma jurisprudência da STJ aí, que eu estou mencionando, que eu menciono mais para frente, que é em relação aí ao valor desses bens. Se o imóvel for locado, a proteção será em relação aos móveis que guarnecem a casa. Por exemplo, o imóvel da pessoa que locou, do inquilino, né, não tem proteção aquele imóvel porque é locado. Mas os bens que guarnecem, a lei protege como bem de família, desde que não sejam bens de valores suntuosos, né, que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E é oponível em qualquer processo civil, fiscal, previdenciário, trabalhista. Não cabe aí em relação a um processo de alimentos, por exemplo, né, porque está inscrito como exceção na lei, né, especificamente. E aí a gente tem os limites, que seriam as exceções, né, e alguns desses limites, como eu mencionei, eles não estão explicitados no Código Civil, mas são aplicáveis. E aí é o crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel, né, porque senão seria também uma hipótese de bula, né, de fraude, a pessoa adquirir um financiamento lá para construir aquele imóvel e, quem me concedeu o financiamento não pode penhorar o imóvel, né? Então é exceção, porque senão seria proteger fraude. Pensão alimentícia, imposto predial, territorial, e aí tem uma exceção que eu vou mencionar um pouco mais para frente aí, que seria o condomínio, que até a colega estava perguntando, que veja, todas as hipóteses arroladas ali é tributo, né? Só que a jurisprudência trouxe ali o condomínio e colocou como se fosse um tributo. Não é, mas é possível penhorar por débito condominial. Qual é o contexto que se coloca isso, de que é possível se penhorar? Por conta de débito condominial? Porque então, ele segue a coisa, entendeu? Então o STJ, ele traz esse argumento aí, né, de que a dívida é propter rei, então como ela persegue a coisa, cabe a penhora. E aí, assim, a doutrina critica muito. A doutrina critica porque, assim, o STJ faz aí uma confusão com os institutos. Porque o fato de um débito ser propter rei significa que ele persegue a coisa. Isso quer dizer o quê? Que aquele débito, ela não se descola do dever, ela não se descola da coisa. Por exemplo, se eu devo uma conta de telefone, por exemplo, está vinculado ao meu imóvel, mas não é próprio terreno, deve ter meu. O máximo que pode acontecer é colocar meu nome no Serasa, uma execução contra mim, mas se eu vendo o meu imóvel, a dívida não acompanha, né? Então a dívida próprio terreno, ela acompanha o imóvel, mas isso não guarda relação com penhora. A relação não é com penhora, a relação é com acompanhar o imóvel. Então o débito próprio terreno, ele acompanha o imóvel. Isso quer dizer que quem comprou o meu imóvel, ele comprou o meu imóvel com aquela dívida aderida a ele. Vai ter que pagar a dívida. Mas assim, qual é a relação disso com penhora? Não tem relação com penhora. Por exemplo, um veículo. Se eu vendo um veículo que ele está cheio de multa, ele pode ser a pessoa que comprou o meu veículo, ele vai ter que pagar as multas. Ou então o débito de IPVA, porque ele é próprio terreno, ele acompanha o imóvel. Mas qual que é a relação com penhora? Não tem relação com penhora. Por exemplo, a fazenda, quando ela for receber aquele IPVA, ela pode escolher penhorar outra coisa. Ela pode não penhorar aquele imóvel, ela pode penhorar dinheiro, que tem maior liquidez, é mais interessante. Então a relação não é com penhora. Embora o STJ tenha feito um link aí com penhora, não tem nada a ver.
o fato de um débito ser próprio terreno, né, uma obrigação ser próprio terreno, ela não tem relação com o penhora. Então o STJ é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque assim, qual é a relação com o penhora? Nenhuma. Porque o credor pode não penhorar aquele bem, embora aquele bem sirva de garantia para ele, porque a obrigação acompanha o bem. Então, assim, é uma coisa que não guarda relação com a outra, mas esse foi o argumento que o STJ usou. E a doutrina critica justamente por conta disso. Fala assim que o fato de uma obrigação ser próprio terreno não tem nada a ver com o penhora. Mas é esse o argumento do STJ. A obrigação é próprio terreno, ela acompanha o bem, então é possível a penhora. Então o STJ admite. Mas veja, a lei não traz essa exceção. A exceção da lei é tributária e o débito condominial não tem natureza tributária. Mas é admissível por conta da jurisprudência, não por conta da lei. Pode ser desconstruída. Pode ser desconstruída, embora seja pacífico, mas o fato de uma coisa ser pacífica não quer dizer que não pode ser desconstruída. A gente tem muitos exemplos aí na jurisprudência, tipo prisão do depositário fiel, progressão de regime, né? Então pode ser desconstruído, não está na lei. Execução de hipoteca, né? Se aquele imóvel é dado como hipoteca, ele pode ser penhorado para quitar aquele débito, né? Que foi garantido pela hipoteca. Mas porque até aí, se o próprio credor, se o próprio proprietário, se ele convencionou uma hipoteca sobre aquele imóvel, né? Se não puder relativizar a garantia, é fraude. Adquirido com produto de crime, né, a lei admite, ou para execução de indenização, né, por ato ilícito, né, ilícito criminal, obrigação decorrente de fiança em contrato de locação, que foi aí até a exceção que a colega perguntou, está na lei, mas é aplicável, todas essas exceções são aplicáveis ao bem de família voluntário. E aí, em relação a esse ponto especificamente, aí é interessante a gente mencionar, né, mas já acho que isso é muito batido, muito conhecido, que o STJ já bateu o martelo, né, o STF bateu o martelo que é constitucional, embora não se possa penhorar o imóvel do devedor, pode penhorar o imóvel, né, do fiador. Né? Isso destrói tantas famílias. Exatamente, né, o STJ já bateu o martelo que pode. E aí, gente, tem uma alteração aí recente, que é importante atentar, que é de 2015, né? Que foi a supressão ali da exceção da penhorabilidade dos credores trabalhistas, né? A lei tinha uma exceção que permitia a penhora do bem de família por credor, por empregado, né? Empregado doméstico. E aí, empregado doméstico não somente aquela que faz, né, a manutenção ali, a limpeza do lar, mas jardineiro, motorista, né? Enfim, aquele rol de empregados domésticos. Esses, eles podiam, de acordo com a lei, penhorar o bem de família. E essa exceção ela foi suprimida. Então, hoje, não é cabível mais essa espécie de penhora. A doutrina critica muito, né, porque, por conta da vulnerabilidade desses empregados, né? Mas a exceção foi suprimida aí, que a lei não gosta muito de pobre, né? Geralmente pobre é quem é empregado doméstico. Então, né, quem vai beneficiar, né? Exatamente. Vai beneficiar quem tem grana, porque geralmente quem tem empregado doméstico tem mais dinheiro do que empregado doméstico. Vai beneficiar quem? O trabalhador. Manter o direito. Não, a penhorabilidade beneficia o trabalhador, por isso que ela foi afastada, né? Ela foi afastada para proteger quem tem mais condição financeira do que o empregado. Né? Então a doutrina critica bastante. Bem contraditório. E uma outra limitação que a lei trouxe a lei não tinha, a lei permitia a penhora por conta do crédito alimentício, mas ela não trazia nenhuma ressalva. Então o que acontecia? Embora o crédito alimentar, a ação alimentar fosse contra o marido, por exemplo, a ameação da esposa sobre aquele imóvel era penhorado normalmente. Então, o que a lei trouxe? A lei trouxe uma ressalva, falando que é penhorável o bem de família por conta de crédito alimentar, mas ressalvada a ameação. Isso quer dizer o quê? Que a ameação da esposa ou do cônjuge lá que não é devedor de alimentos ou do companheiro não pode ser penhorado. Tá? Então, tem essas duas alteraçõezinhas aí que são recentes. Isso aqui é bem perigoso, não poderia fazer uma interpretação e dos honorários considerados caráter alimentar? Os honorários têm caráter alimentar, cabe. Caberia aqui. Caberia.
Caberia, porque tem caráter alimentar. Só que, Difícil é esse entendimento da hora, né? Caberia. Então, pelo texto da lei iniciais, como os honorários foram considerados de caráter alimentar. Tem caráter alimentar, a rigor caberia. A rigor caberia. E aí eu trouxe umas questões polêmicas que, assim, não são mais tão polêmicas assim, porque todos esses pontos eles já foram analisados pelo STJ. Mas eu coloquei aí como questões polêmicas porque justamente é o que a prova vai preferir perguntar, né? Porque é o que já foi analisado pela jurisprudência. Se chegou na jurisprudência é porque ensejou o debate. E o primeiro ponto a gente já falou, que é se o bem de família estiver alugado, se ele pode ser penhorado. E aí a jurisprudência é pacífica no sentido de que não, nem o imóvel alugado e nem o valor oriundo daquela locação se for utilizado para pagar o aluguel, por exemplo, de um outro imóvel para a família morar. Se é possível a penhora de parte do imóvel, e aí a jurisprudência sinalizou que sim, né, já admitiu. É uma hipótese bem excepcional. Por exemplo, aquele sujeito que tem uma mansão lá e se pode penhorar. A área da piscina e da churrasqueira. Exatamente. Mas é porque dá pra saudar várias vezes. Se for uma mansão, né, com aquela área de piscina, com quadra de tênis, etc., pode ser que dá para saldar aí um débito gigantesco. Então a STJ já admitiu. Se for possível fracionar esse imóvel, é claro que se o sujeito tem uma churrasqueira ali dentro da varanda gourmet, não tem como penhorar, né? Mas assim, se for possível destacar, o sujeito tem aquela propriedade imensa, aquele quintal com piscina, com churrasqueira, dá para destacar, dá inclusive para fazer o fracionamento na matrícula do imóvel. O tamanho da propriedade permite até o desmembramento, aí é possível fazer a penhora. Então tem que observar que não é em qualquer situação. Coitado. Pra manter a piscina. O Pablo Stolz, ele usava um exemplo de novela lá, acho que era a Casa do Tufão. Ele falava, é possível penhorar a Casa do Tufão? Da novela? Tinha uma casa gigantesca. Ele falava, dá pra penhorar a Casa do Tufão. Então é isso. Só não tinha a casa por causa da piscina. Ele vende, né? Ele vende, depois disso ele vende a casa. Não leva a casa e deixa Se o vizinho for bom, deixa ele usar. Só de melhorar, por exemplo, uma mansão está construída em 2 terrenos, daí você vai lá e fraciona, porque assim, a mansão, ela tem o valor porque ela está construída, aí você vai lá e fraciona, a pessoa vai lá, desmancha toda a outra parte da propriedade, perde um pouco o valor. Pode também, não seria mais viável vender o imóvel? Então, se for fracionável, é possível. Entendeu? Se for fracionável, é possível. É aquilo que a gente está falando, não dá para você traçar um muro no meio da casa. Mas se, por exemplo, tem a área da piscina, tem a área da churrasqueira, vai depreciar o imóvel? Vai. Mas, né, o STJ já falou que pode. E assim, e é interessante que se possa mesmo, porque às vezes o sujeito tem aquele imóvel milionário, né, gigantesco, e fala, não, isso aqui é meu bem de família, entendeu? Agora, essa questão da venda do imóvel, o STJ já falou que não dá. O STJ já falou que não pode obrigar o sujeito a vender aquele imóvel caríssimo e comprar vender um imóvel de 1 milhão e deixar 200 mil para ele comprar outro, mais barato. Isso o STJ já, eu ia até colocar esse exemplo, esqueci, mas isso o STJ já falou que não, entendeu? Isso não. Mas fracionar, tranquilo. Aconteceu um caso famoso, né? Então teve um caso famoso. E aí quando foi ver, metade da casa não poderia ser utilizada porque era área de preservação e a outra metade foi penhorada. Teve um caso famoso. É que eu não acompanhei. Eu vou procurar essa jurisprudência e vou mandar para vocês, que é bem interessante. Mas se ele fala que é bem de família, não é uma não pode ser integral? Pode ser mesmo fracionado? Sim. A rigor não poderia ser fracionado, mas assim, são soluções que a jurisprudência veio trazendo justamente por conta desses imóveis de valor vultuoso. Às vezes o sujeito está devendo muito e ele tem um imóvel de valor vultuoso. Até afronta o credor o fato do sujeito morar numa casa de 2 milhões, 3, 4 milhões e está devendo para todo mundo, né? E a casa dele tem campo de golfe, tem piscina, tem quadra de tênis. Então, por isso que a jurisprudência admitiu esse fracionamento. Desde que não atinja a residência. A rigor, isso aí não poderia. Foi o que você falou, desde que não atinja a residência. A rigor não poderia, mas a jurisprudência vem flexibilizando. Admite aí, não seria... Porque assim... Depende, é caso a caso,
Ou é prejuízo? Não, é caso a caso. Caso a caso. A análise tem que ser casuística. Porque, por exemplo, vamos supor, o sujeito tem um imóvel, sei lá, em Alphaville, lá num terreno caríssimo por conta da localização. Mas aquele imóvel, ele tem 125 metros quadrados, que, salvo engano, é o que a lei de... eu não esqueci o número da lei, que fala que é a metragem mínima que tem que ter um imóvel. Aquele imóvel não tem como ser fracionado, seria impossível fracionar, embora ele seja um imóvel muito caro. Mas se a propriedade é gigantesca, por exemplo, o fracionamento é possível. Então a análise teria que ser feita caso a caso, né? É casuística. Se fosse uma fazenda plantada, não daria, né? Então, se é possível fracionar, sempre dá. Se fosse vida na terra. Se é possível, se é possível fracionar, sempre dá. Tem hora lavoura. Aí faz uma CPF. Então, Mas aí você vai ter também a metragem da terra. é controvertida. Olha, os de 1.750 metros quadrados, eu não pedimos a volta aqui desse. Então, é controvertido. Todas essas hipóteses jurisprudenciais, elas são controvertidas. Né? Mas o que eu sinalizei aí é mais ou menos o posicionamento da STJ. 10 e 15. Não, falta só acho que 2 casinhos aqui. Vamos rapidinho. Quais os bens que não podem ser penhorados? Aí também tem polêmica. Né? Mas o que o STJ estabeleceu? Que é o que importa para a gente saber para o concurso, né? Saber o que o STJ falou e polemizar isso daí. O STJ falou que os bens de valores suntuosos, né? São aqueles bens caríssimos, luz quadro, um lustre de cristal, isso não é protegido. Mas os bens que guarnecem a residência, em regra, eles são protegidos. E aí o STJ já até, ele falou que a televisão não pode penhorar, a máquina de lavar, computador, ar-condicionado e teclado musical. Já tem na jurisprudência que fala que isso não pode, que isso não é bem de valor suntuoso, né? Isso não pode ser penhorado. Mas, por exemplo, o sujeito tem um quadro da Mona Lisa, né? Pode ser penhorado, tem um lustre de cristal. Piano, cara. Mas isso é bem no quadro, como eu acho. Às vezes podem duplicidade também, É, tem mais de um, aí chegam a tirar. Tem jurisprudência que autoriza. Tem jurisprudência que autoriza. Tirar décadas, Tem você vê, né? Vaga de garagem pode ser penhorada, desde que seja aquela vaga de garagem que tenha matrícula individualizada. Se o sujeito tem uma vaga de garagem, mas a matrícula do imóvel é uma única, não pode. Mas se ele tem 2 matrículas, uma do imóvel, ou que ele mora e outra na vaga de garagem, pode penhorar. A gente já falou sobre as despesas de condomínio, né? Pode acarretar penhora, embora não esteja expressa lá na lei, o STJ já falou que pode. Não é tributo, e aí por isso que tem controvérsia, porque a lei só fala em tributo. Imóvel da pessoa solteira, se pode ser penhorada, o STJ já falou que não, né? Embora não seja uma entidade familiar, como o intuito da lei é proteger a moradia da pessoa, o STJ falou já que o imóvel da pessoa solteira não é passível de penhora. Tem até súmula, né? Inclusive sobre isso, coloquei ali a súmula 364. E por fim, foi o último caso aí interessante que eu vi da STJ, e aí que a doutrina critica, fala que o STJ exorbitou um pouco, que seria, no caso o sujeito tinha um imóvel que ele morava, e tinha um outro imóvel que era dele também, mas que as filhas dele moravam. E aí ele alegou que esse segundo imóvel também era bem de família, porque as filhas dele, que era a família dele, moravam nesse imóvel. Então esse imóvel não poderia ser penhorado. E o STJ falou que realmente era bem de família. Então o STJ aí admitiu como bem de família 2 imóveis. Então a doutrina criticou bastante aí, falando que houve uma que exorbitou um pouco. Exatamente. Por que não traz as filhas para morar com ele? Que político será que era Então é isso, gente. Então se caiu alguma questão na prova falando que o segundo imóvel pode ser penhorado desde que parte da família more, é admissível, o STJ admite, embora a lei seja excelente. Qualquer gente da família. Se for filho, pelo menos é blindado, porque nesse caso eram 2 filhas que moravam. Então, um cunhado aí, uma sogra, né? Sogra, eu tenho certeza que não vai fazer isso. Agora, filhos,
do idoso. A sogra já não vai pôr lá mesmo, né? Vai se botar aí. Não, vai acabar de lutar, porque se a sogra perder a casa, vai É isso, com ele. gente. Desculpem eu sair correndo, tá? Mas eu tô sem carro ainda.